Boa noite, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje tá frio, né? Final de semana acho que vai ser friozinho. O bom é que a gente dá aula à distância, que a gente pode estar na nossa casa, um aconchego no nosso lar, né? Mas aí tô com saudade da sala de aula também. Vamos lá, então. Em relação ao trabalho da semana passada não, foi essa semana, né? Tá passando tão rápido que a gente se perde na semana. No começo da semana que eu passei pra vocês da revisão lá, se vocês tiverem alguma dificuldade, ou precisam tirar alguma dúvida, vocês podem estar me procurando pelo WhatsApp, onde vocês me acharem. Vocês têm todos os contatos, tá bom? Aí eu vou estar à disposição de vocês. Bom, hoje a gente vai dar início à nossa segunda aula, tá? A gente vai estar falando um pouquinho sobre acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico com AVC ou AVE, tá? Para a próxima aula, que será amanhã, a gente vai estar falando um pouquinho sobre esclerose múltipla e assim, cada aula a gente fala sobre uma patologia diferente, tá bom? Até mesmo para vocês poderem. Qual que é o exercício de vocês? O exercício de vocês é estarem revisando e estudando mais profundamente. A gente tem pouco tempo aqui, vamos supor. Todo o tempo que eu teria na sala de aula, vocês estudem, né? Não se prenda só aqui na aula da professora. Procurem mais conteúdos de estudo. Se vocês precisarem, eu posso estar disponibilizando esses conteúdos para vocês também, tá bom? É só vocês entrarem em contato comigo, tá? Bom, vamos lá então. AVC ou AVE, tá? O que é um AVC ou um AVE? Ele trata sempre de uma interrupção ou de uma ruptura abrupta, ou seja, súbita, do nada, do fluxo sanguíneo cerebral ou encefálico, tá? Então, aí ocasionando algumas reações adversas no organismo. O AVC tem vários, o AVE tem vários motivos de ocorrer, vamos dizer, tem várias etiologias, tá? Não é só uma. Então, várias doenças, às vezes, pode levar às consequências de um AVC, como a hipertensão, que a gente vai ver lá na frente, tá? Então, na verdade, é basicamente isso. O AVC é ou a ruptura ou a interrupção abrupta do fluxo sanguíneo cerebral, tá? Que, na verdade, a gente tem toda a parte do cérebro irrigada, ou ele vai entupir essa artéria, ou ele vai romper essa artéria, tá? Aí que vem os tipos diferentes de AVCs, tá? A gente tem o AVC transitório, o isquêmico e o hemorrágico, tá bom? Que a gente vai estar vendo a partir de agora. Vamos começar pelo isquêmico. Isquêmico transitório, tá? Ou seja, o AVC transitório. O transitório, vamos supor, é o lado mais leve de um AVC, tá? Onde a gente pode ter, onde ele é reversível, tá? A situação é reversível. Não sei se para vocês, para mim ajuda muitas vezes ler a palavrinha e juntar com outras coisas, nem transitório, alguma coisa que transite, que é uma coisa de momento, tá? Então, vamos supor assim, muitas pessoas têm um ataque isquêmico transitório e nem percebe que teve, tá? Mas porque muitas vezes ela não traz nenhum sinal e sintoma, e também a gente não consegue ter nenhuma lesão, visualizar nenhuma evidência de lesões isquêmicas no exame de imagem do paciente, tá? Às vezes a pessoa ela pode procurar ajuda médica, ou às vezes ela acaba tendo em casa, né? E às vezes nem procura, achando que por algum outro motivo teve alguns sintomas adversos. Por que é difícil a gente colocar um único sintoma no AVC? Porque vai determinar muito qual é a área lesionada do cérebro. A gente pode ter diversos sintomas, a gente pode ter diversos sintomas diferentes, tá? Então, lembrando que o cérebro é o nosso comando central do corpo inteiro, então ele comanda tudo no nosso corpo. Então, dependendo da lesão e da localidade dessa lesão, vai ser sintomas diferenciados. Então, a gente pode ter problema na fala, né, problema na visão, né, diplopia, afasia, a gente pode ter perca de movimentos dos membros. Então, tudo vai depender da onde a área do cérebro lesionada, tá? No ataque transitório é a mesma coisa. Às vezes as pessoas até podem sentir uma dor de cabeça súbita, né? Às vezes com alguma dificuldade de diplopia, alguma dificuldade na divisão, né? Às vezes pode ter fraqueza nos braços ou nas pernas, mas nada muito agravante, tá?
Então, muitas vezes a pessoa acaba nem procurando ajuda hospitalar, tá? Isso também vai depender de cada indivíduo, tá? Ou seja, essa condição transitória, ela sempre pode ser reversível, tá? Então, sempre, às vezes a pessoa, por isso, da aula passada de cefaleia, é importante a gente sempre indicar para o paciente orientar que não é comum sempre ter dores de cabeça, toda hora, né? Dor a gente tem, né? Uma vez ou outra, mas ter assim, dias, semanas, de dores fortes que vêm, vai e passam, né? É bem problemático. Então, isso precisa ser investigado se não tem nenhuma lesão, nenhum outro problema que pode estar levando a essa cefaleia, tá? Uma porque o quadro de um ataque isquêmico transitório, ela dura sempre menos de 1 hora ou pode levar no máximo 24 horas, ou seja, no máximo um dia. Então, assim, quem sofre, por exemplo, de dor de cabeça diária ou de enxaqueca, às vezes os sintomas às vezes acabam, né? A gente tem problema na visão, enjoo, às vezes até o rosto, o inchaço do olho, né? Então, às vezes se confunde muito os sintomas, então vai achar que não está acontecendo nada, né? A gente sabe que as mulheres acabam sendo fator de risco um pouco pelo uso dos anticoncepcionais, né? Ou pessoas que fazem uso de anticoagulantes também, tá bom? Que nem são as pessoas cardiopatas, né? As pessoas que têm problemas cardiológicos. O isquêmico, né? O acidente vascular cerebral isquêmico, tá? O que é isquemia? É aquilo que mata, tá? É um infarto no local onde a gente teve o acidente. Aí a gente já tem um problema um pouquinho maior, tá? Aí o acidente vascular cerebral isquêmico, ele já começa a causar alterações funcionais e estruturais na região do infarto que acometeu, né? Cerebral ou encefálico, tá? Então, essas alterações funcionais e estruturais não ocorrem só na região do infarto, também na região ao redor do infarto, tá? O que é um acidente vascular cerebral? Se a gente pegar um canudinho, a gente estiver tomando um suco de morango, por exemplo, que tem aquelas monte de as sementinhas pretas do morango, que às vezes entope o canudinho, né? E depois a gente fica com aquela dificuldade para sugar, né? O AVC isquêmico é a mesma coisa. Ele é, na verdade, uma interrupção. Ele é um bloqueio, uma interrupção na artéria, tá? Aonde acontece o acidente. Então, ele tem, tipo, um coágulo que impede que o sangue flua para frente, tá? Então, na onde tem aquele coágulo e aonde o sangue não está fluindo bem, a gente começa a ter um infarto nessa região, a gente começa a ter uma morte cerebral nessa região, tá? Seus sinais e sintomas também vão depender muito da área lesionada do cérebro, tá bom? Se, não estou falando que o acidente vascular cerebral, ele é recuperar. Se for diagnosticado no momento certo, com muita rapidez, tá? E tiver uma intervenção muito oportuna, algumas vezes a gente pode ter esse infarto recuperado, tá? Não digo 100%, mas a gente pode ter aí, melhorar bastante a qualidade de vida desse paciente, tá? Por conta das sequelas que podem vir a ficar. É claro que, como qualquer doença, quanto mais tempo demora para ser atendido, tá? Mais consequências a gente vai tendo, tá? Então, pode sim, não é todo mundo que tem um AVC que vai ficar debilitado numa cadeira de rodas ou em cima de uma cama, né? Então, a gente pode aí, tudo vai depender de como e quando, se foi rápido, né? A assistência, se foi rápida a assistência, se teve a intervenção, ela foi bem oportuna no momento, né? Ela foi feita bem rápida. Então, tudo vai depender. Essa região, tá, que a gente tem ao redor do infarto, tá, né, onde acontece o AVC isquêmico, a gente chama uma zona de penumbra, tá bom? Então, a zona de penumbra, se vocês lerem algum prontuário, é onde aconteceu o acidente vascular cerebral isquêmico, tá? As suas causas, ela pode ser secundária também,
tá? O que é causa secundária? O que é uma etiologia secundária? Ela pode ser ocasionada por outras doenças, como a aterotrombose, aterosclerose, né? Então, a gente pode ter uma trombose nas artérias cerebrais. A arteriosclerose é como se fosse a artéria, ela fica dura, frígida, tá? Então, de grandes artérias, não só do cérebro, mas cardíacos também, a gente pode levar a um acidente vascular cerebral isquêmico, tá? A embolia de origem cardíaca, então, lembrando sempre que os cardiopatas, né, elas são sempre, sempre doenças pré-existentes para que aconteça um AVC, tá bom? E infartos e doenças de pequenas artérias. Quais são os principais sintomas? Por que eu coloquei principais sintomas, tá? Porque pode ter muito mais sintomas do que esses que estão aqui. Tudo vai depender, de novo, vou estar falando para vocês, tudo vai depender da região lesionada do cérebro, tá? Então, pode ser com esses sintomas e acompanhados de outros. Mas quais são os principais sintomas? Normalmente, a pessoa ela começa a sentir dormência ou fraqueza da face, tá? Do braço, da perna. Mas um detalhe muito grande, é sempre, especialmente, em um dos lados do corpo, tá? Então, a gente não vai ter numa região total do nosso membro. Então, as duas pernas, não. A não ser que ela esteja com os dois hemisférios do cérebro acontecendo ao mesmo tempo. Mas, normalmente, vai acontecer em um dos hemisférios cerebral, ou direito ou esquerdo. Então, vai acometer sempre um dos lados do corpo, tá? Lembrando que esses sintomas, elas podem vir a variar e aumentar de acordo com a área lesionada, tá bom? Vamos agora para o acidente vascular cerebral hemorrágico. A palavra já diz, hemorrágico, aquele que sangra. Onde é uma interrupção, aqui a gente tem um sangramento, tá? Então, a causa de sangramento no tecido cerebral, ventrículo ou espaço subaracnoide. Então, no acidente vascular cerebral, a gente tem, vamos parecer como se fosse mais agressivo, tá? Aqui a gente pode ter como consequências um edema cerebral, tá bom? A gente tem o hemorrágico. Olha que interessante, 80% dos casos do AVC hemorrágico é relacionado à hipertensão não controlada. Olha a importância aí de quando vocês trabalharem na saúde pública, aí na linha de frente de orientação, né, do hiperdia, dos hipertensos, da importância de vocês, da gente estar como a enfermeira educador, de estar sempre incentivando, pesando sempre nessa questão da pessoa hipertensa, né? Ter sempre ela sob controle. A dieta, o uso de medicamentos corretos, tá? Porque olha que interessante, a maioria dos AVCs hemorrágicos, 80% deles, as pessoas já têm a hipertensão como uma doença pré-existente, tá? Aí lembrando sempre dos cardiopatas, uma porque eles fazem muito uso de anticoagulantes, né? Digitálicos que podem aí também estimular a um futuro AVC, tá? Quais são as causas de um AVC cerebral hemorrágico? A gente pode ter aí a ruptura de um aneurisma cerebral, desculpa, tá? Então, aí entra um aneurisma, né? O aneurisma a gente tem, semana que vem a gente vai falar um pouquinho, não quis colocar junto o aneurisma agora para vocês não confundirem, tá bom? Então, a ruptura de um aneurisma cerebral ele pode levar como consequência um acidente vascular hemorrágico, tá? Levando, às vezes, a pessoa até ao óbito, tá? Malformações arteriovenosas, neoplasias intracranianas, tá? Então, os tumores também, né? Os cânceres de intracranianos também podem levar aí um acidente vascular cerebral hemorrágico. Então, a gente entra igual então, a gente entra aí também na questão que ele pode ser uma doença secundária, tá? Então, o AVC normalmente sempre vem secundário de alguma outra coisa. Ou certos medicamentos, né? Anticoagulantes. Por isso, vocês devem saber sempre manusear muito bem os anticoagulantes. Paciente desse tipo, a gente também tem que tomar muito cuidado. A gente também aí entra como fator de risco os anticoncepcionais, né? Quais são os principais sintomas? Normalmente é uma cefaleia súbita e intensa que o paciente sente. Diplopia horizontal, então a gente tem dificuldade de visão dupla, tá? Hemorragias retinianas, então a gente na retina aí a gente começa a observar algumas alterações. Aqui a gente tem duas figuras para vocês identificarem melhor a diferença de um isquêmico e um hemorrágico, tá? Quais são os fatores de risco para AVC? Tá?
A gente tem fatores de risco não modificáveis, aquele que não tem como modificar em nenhum ser humano, que normalmente ele pode aparecer em qualquer idade, tá? Só que começa a prevalecer e ficar com mais risco quando a idade é mais avançada, acima de 55, acima de 60 anos. Mas a AVC pode vir, dependendo das doenças pré-existentes que esse paciente tem, muito jovens, 20, 30, 40 anos, tá bom? Então, os jovens não estão imunes a isso, né? Isso é só um fator de risco. Então, conforme a idade é avançada, a gente acredita que conforme a gente vai avançando a idade, a maioria das pessoas às vezes pode ter doenças pré-existentes, como cardíacas, hipertensão, diabetes, né? E aí aumentando o risco para AVC como outras doenças, tá? O sexo masculino é mais presente também nos AVCs, tá? E as raças afrodescendentes, tá bom? Quais são os fatores de riscos modificáveis? Aquele que a gente pode orientar o paciente a modificar seu estilo de vida, tá? Para estar ajudando. Hipertensão, então o controle da hipertensão é essencial, tá? Hiperlipidemia, diabetes mellitus, tá? O tabagismo, a obesidade e o uso excessivo do álcool e outras drogas também, tá? Que é sempre um fator de risco para o AVC. Quais são as intervenções de enfermagem, tá? A gente sempre deve avaliar o nível de consciência do paciente, tá? Então, avaliar por meio do histórico, o exame físico neurológico do paciente. Então, eu sempre comparo o exame físico que eu estou fazendo nesse paciente, a observação, com o que está relatado do plantão anterior, do outro colega, tá? Para ver se teve alguma mudança. É claro que ali a gente já vai ter a passagem de plantão, mas é interessante a gente sempre estar avaliando, tá? Esse paciente. Então, sempre avaliar o nível de consciência do paciente, para ver se ele não está tendo nenhuma hipertensão intracraniana, ou se está tendo outros pequenos surtos, tá? Encaminhar o setor de exames de imagens, né? Então, quando for necessário o pedido, né? Senão esse paciente ele não vai sozinho, normalmente, às vezes, dependendo da... Depende do fluxo do hospital, às vezes a gente sempre uma técnica acaba acompanhando, tá? Fazer a monitorização hemodinâmica contínua do paciente. O balanço hídrico também é importante. Então, a gente tem paciente aí com AVC que a desidratação é sempre um problema. Então, é importante a gente sempre fazer essa monitorização. Estabelecer acessos venosos sempre muito bem calibrosos. Ver se o paciente sempre tem acesso numa intervenção que a gente precisa fazer imediato, que o médico precisa fazer imediata. A gente sempre tem que ter um acesso venoso nesse paciente, tá bom? Evitando, assim, sempre a puncionar os membros afetados, né? Então, a gente opta pelo membro não afetado do paciente, tá? Controlar sempre a pressão arterial, que é importantíssimo, e a glicemia desse paciente, tá? Avaliar padrão respiratório, então, a gente, para prevenir complicações pulmonares, né? Então, aí, é importante saber se o paciente está, porque para não ocasionar, às vezes, edema pulmonares, né? Pneumonias, às vezes, né? Porque o paciente às vezes está muito... Então, aí a importância de estar sempre, às vezes, fazendo a modificação de decúbito, se for possível no paciente, tá? Ou fazer, às vezes, comunicar, pedir para o médico se tem alguma, se não tiver nenhum problema, às vezes fazer o contato com a fisioterapeuta motora e respiratória do hospital, tá? Para estar podendo avaliar e ajudar esse paciente, tá bom? Observar e comunicar alterações da visão, falta de movimento, além da sensibilidade tátil, incontinência urinária, tá bom? Que isso pode ter, a gente sempre avalia para saber se isso ficou sequelas ou se o paciente está melhorando ou piorando, tá? Observar sempre os cuidados com anticoagulantes nesse paciente, iniciar processos de reabilitação, disponibilizar meio para uma comunicação eficaz. Por que disponibilizar meio para uma comunicação eficaz? Porque muitas vezes o paciente, por algum tempo, e às vezes ele fica com dificuldades na fala, né? Dificuldades para poder se expressar. Às vezes, ao longo do tempo, com a ajuda de uma fonoaudióloga, né, com a terapia ocupacional, esse paciente pode recuperar. Mas não são todos os pacientes que têm acesso a esse tipo de tratamento, tá? Quando eu falo iniciar processo de reabilitação, todo paciente neurológico é importante a gente sempre estimular o autocuidado, tá? Porque muitas vezes o paciente, ele perde essa visão dele. Então, às vezes é um paciente independente, que faz tudo sozinho, né? Então, conforme ele vai se recuperando, a gente sempre deve estimular o autocuidado dele, tá?
melhorando aí a perspectiva dele, que ele é capaz de se cuidar sozinho, tá bom? Dentro, claro, sempre das possibilidades que ele tenha, tá bom? Bom, é uma aulinha mais confusa, com bastante informação, mas qualquer dúvida vocês podem estar me procurando, tá? Eu estou à disposição de vocês. Um grande beijo, até a próxima aula, tá?